fala que eu sou... Não, é impressionante. Olha que mundo que a gente vive. Eu sou doente, esquizofrênico, burro. Eu sou tudo de pior que existe porque defendo terra plana. Plataformas abertas ajuda muito, beleza? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Discutindo física, astronomia, a física quântica, partículas, moléculas e também Monark junto com Gaio Fato aqui, discutindo propriedade privada. Inclusive eu acho que o Gaio Fato deveria ter ficado calado depois do esfrega que levou do Thiago Braga, né? Talvez fosse melhor do que passar mais essa vergonha aqui para um lunático como o Monark. Que ponto chegamos, né? E também... Mas o Nando Moura, ele fica falando que o Monark é lunático. Avalie os argumentos do cara primeiro. Você achar que o cara é lunático, tudo bem. Agora, ele tá chamando o Monark de lunático aqui sem prestar atenção na discussão. No caso, né? Tipo, lunático. Tá, você pode achar um cara um lunático pra, sei lá, de modo geral, assim. Mas não significa que numa discussão, num debate, o cara não tenha razão nos pontos que ele tá colocando, né? Então, assim, sei lá. O Nando Moura, ele, depois que ele rotula alguém de alguma coisa, acabou, né? É assim. Eu acho que não adianta nada isso daí. A audiência me pediu para falar, né, sobre o Mano Jobs, um rapaz muito humilde, muito simples, que não aguenta mais. Né? Ele explodiu, fez esse desabafo, chamado... Bom, deixa eu pular para a parte aqui que ele começa o react real. Tem alguma propriedade? Eu tenho um carro. Eles estão discutindo propriedade privada aqui, né? Posso pegar o seu carro para mim? Não pode. Porque Gaio Fato quer acabar com a propriedade privada no mundo. Esse é, inclusive, um dos... Esses caras são tão esquisitos, irmão. Olha, tipo assim, olha o bordão que os caras carregam. Os caras falam que eu sou... Não, é impressionante. Olha que mundo que a gente vive. Eu sou doente, esquizofrênico, burro. Eu sou tudo de pior que existe porque defendo terra plana, certo? Que é bíblico e tem um argumento pra isso. Aí, esse cara que carrega o bordão, eu quero acabar com a propriedade privada no mundo. Poxa, irmão, isso é o quê? Que é isso então, cara? Meu Deus, irmão. Sério, não dá pra entender, velho. O mundo, ele é totalmente o contrário mesmo, bicho. Tem como não. Discurso burro pra própria esquerda, né? Esse é um negócio que, inclusive, meio que evoluiu bastante com o tempo, né? Acho que só os esquerdistas mais burros defendem algo assim. Até mesmo o governo chinês, que é comandado pelo Partido Comunista, entendeu que eliminar completamente... Xanão, tem gatos que não sabem nem o que é propriedade privada. Isso aí é verdade. É verdade, Vinícius. Claro. Propriedade... É só chamar as pessoas certas, irmão. ...privada só leva a quê? Aquilo que Mao Tse Tung fez. Fome, morte, destruição. Inclusive o pai do... Deus criou a Terra e o ser humano transformou em um circo. Exatamente, irmão. O Xi Jinping foi perseguido... Mas isso aí é uma verdade. ...durante o governo do Mao Tse Tung por ser liberal demais. Ele só conseguiu... é o que Gaio Fato acredita. Por quê? Por que eu não posso? Porque você não na pode... pica de estreia do Itaú mandou R$5. Xan tirando tudo que falta para o Forbes ser um alfa de verdade. E a propósito, te amo, beijos. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Obrigado aí pelo Pix, companheiro. Vai tomando. A única propriedade que eu tenho no capitalismo para poder comprar esse negócio. A força de trabalho do Gaio Fato deve ser uma merda do caralho. E aí é a sua propriedade privada, certo? O carro é propriedade privada do Gaio Fato. Certo. Certo. Então eu não posso tirar de você porque é seu, porque é sua propriedade privada. Existe um conceito. Olha, meu irmão, o cara levar um couro argumentativo desse do Monark. Não é isso daí. Cara, bom, enfim, né? O Nando Moura, ele tem já uma concepção do Monark, não sou eu que vou alterar isso, né? É porque assim, cara, eu não consigo entender, eu não sei vocês, tá? Mas eu penso assim, ó. Primeiro, tipo, eu tenho que avaliar a ideia do cara, entendeu? O Monark, cara, ele pode ter os erros que for, e eu nem conheço o Monark pessoalmente, eu nunca nem dei a mão pro cara. Então, tipo assim, eu não posso desqualificar uma pessoa instantaneamente assim, tá? O que eu tenho do Monark só... Não, mentira, já apertei a mão dele porque eu fui no Flow, né? Mas não conheço ele pessoalmente de ter contato, né? Direto. Só de cumprimentar, né? E de participar do programa do Flow. Mas, enfim. O que precisa ser avaliado é o argumento do cara. E o Monark aqui, o Monark, na verdade, nesses debates aí que anda tendo, que a galera tá falando, do que eu vi até agora, ele tá indo bem. Ele tá mandando lapada nos caras, velho. Ó, o Serjão, o debate contra o Serjão, quando o assunto foi lá, aquecimento global, o Monark foi bem, falou coisas coerentes, beleza. O Serjão também falou, só que o Serjão, ele
forçou um pouco a barra pra algumas coisas, mas o Sérgio ali foi legal também. Agora, no assunto lá da gravidade, o Monark estompou, né? Estompou. Aqui nesse cara, pô, não dá nem pra, né? Pô, de verdade, velho. Esse cara aqui que tá querendo exterminar a propriedade privada, esse cara aqui, pra mim, ele é muito fraco. Aqui, né, tipo, não tinha nem como, eu acho, o Monark não se dá bem aqui, né? Mas ele é um cara que ele tem ideias, assim, lúcidas, o Monark. Como que as pessoas não entendem isso? Ele tem ideias lúcidas, né? Então, assim, normal. É porque a ideologia comeu muito o cérebro dele. Veja, não interessa se você é de esquerda, se você é de direita. Como dizia o José Ortega y Gasset, direita e esquerda são só duas formas de paralisia moral. Isso aí é verdade. Aí sim. Do ser humano se imbecilizar. Sem dúvida, sem dúvida. Esse aqui foi o melhor despertar que o Nando Moura teve. Depois que ele acreditou no Bolsonaro, ele despertou pra isso aqui, ó. Ô, pegador de tronco, sai daí, ó. Que mané sugar o que, rapaz? Chatei R$2. Super dá uma sugada no meu tronco. Ainda que você seja de direita, é necessário você pensar fora da caixa para ver quando o político está sendo completamente canalha. No caso de Bolsonaro, no caso de Felinas. Ainda que você seja completamente de esquerda, é necessário que você consiga enxergar os crimes que foram feitos por Stalin, por Mao Tse Tung, por um canalha como Maduro, por Fidel Castro, aquilo que aconteceu em Cuba. Senão, cara, a ideologia apodrece o seu cérebro. Apodreceu o cérebro desses dois marmotosos aqui. Propriedade privada. Você está se beneficiando. Ô, Xandão, eu assisti todo esse debate do Gaio Fato aí com coisa. Eles falam a mesma coisa, só que em sentido diferente. No final das contas é a mesma coisa. Briga desnecessária. Nando Moura, ele é cheio de atacar o mensageiro e não atacar a mensagem. Nando Moura até deu uma parada de acompanhar ele, porque eu já peguei essa nele, entendeu? E você vai ver que ele vai dar o mesmo argumento de autoridade aí, porque ele acha o Monark louco, que o Monark não pode pensar contra a gravidade. Isso, irmão. Perfeito comentário. Qual que é? Isso aí, mas eu falo, quando eu digo isso, cara, seria, se eu fosse amigo do Nando Moura, eu daria esse conselho pra ele. Porque ele tem essa mania de, depois de rotular a pessoa de alguma coisa, ele só ataca isso. Ele faz o que você falou, ele ataca o mensageiro e não a mensagem. Não pode ser assim, entendeu? Não é sempre. Tipo assim, ele tem o direito dele de achar que o Monark é um lunático. Não tem problema ele achar isso. Ele tem o direito de me achar um lunático, por exemplo. Mas, quando o cara tá avaliando uma conversa, ele tem que avaliar primeiro os argumentos. É isso que eu penso, entendeu? Música base, né, irmão? Vocês entendem? Tudo bem, você pessoalmente, você pode achar uma pessoa uma lunática, beleza. Mas avalie o argumento do cara. Ué, não faz sentido isso. Não é porque um cara, ele, mesmo sendo um lunático, que ele não esteja falando uma verdade, que ele não esteja em algum momento proferindo um argumento correto, entendeu? Então não adianta. Qualquer pessoa, até uma pessoa que você considera burra, em algum momento essa pessoa ela pode proferir um argumento correto. Tipo, isso não existe. Esse negócio de ficar rotulando a pessoa e ficar atacando isso, chega uma hora que cansa. Fica cansativo, entendeu? E o conteúdo que o Nando Moura faz aqui no canal dele é um conteúdo bom, só que de uns tempos pra cá tem muita gente falando disso daí, né? Reclamando disso daí, que ele fica atacando mensageiro, briga. Pô, ele é um cara que tem intelecto, o cara pensa, ele tem bons pontos aí sobre várias coisas. Xandão, não adianta ficar só nisso, né? Eu penso isso também. Tendencioso. Eu já peguei essa do Nando Moura também, né? E assim, cara, pra mim o Monark ele é doido em algumas situações, beleza. É normal, ué. Cada um. Mensageiro e não a mensagem, e ainda fica fazendo caretinho e tudo mais só pra galera ficar descredibilizando, cara. O Nando Moura ele não percebe, ele fica atacando o comunismo, só que ele usa a mesma tática de Marx do comunismo, vai se fuder. Exato, e outra coisa, atacar comunismo é uma perda de tempo, porque o problema do Brasil não é esse. Não é esse daí. Ai, mas antes fosse. Nossa, seria muito mais fácil de resolver. Né? Os caras atacam fantasma. Comunismo é um fantasma. Só que os caras só sabem falar isso. Vocês não perceberam já que é sempre a mesma história? Eles começam a falar de comunismo, depois de direita, de conservadorismo, e aí começam a dar aula de história? Os debates estão assim. Ficou genérico o negócio. Você vai pegar um debate, o cara comunista e o outro conservador, o outro da direita, da esquerda, debates desse segmento, é isso que vira. Vira aulinha de história. Dane-se a história. Fora que a história que é contada pra gente também tá cheia de mentira.
A gente tem que olhar para nossa realidade. A gente precisa olhar para o Brasil como de fato ele é. Precisamos fazer aqui, aplicar aqui as coisas que funcionam, economicamente falando, para sermos soberanos. Aquilo que o primeiro mundo faz. Vamos parar com narrativa patética, cheia de ideologia, de mentira pro meio, ficar dando aula de história. Isso não leva a nada. É tudo besteira, irmão. No final das contas. Besteira. Só que não adianta, né? As pessoas gostam de espetáculo e gostam de briga, então... Na sua casa, tomar o teu carro e sair dirigindo, porque a lei protege a sua propriedade privada. Ô Vini, porra, você pegou um corte com música, cara. Eu tenho que pausar essa merda toda hora pra não tomar direitos. Eu acho que a propriedade privada deve ser abolida. Ela vai... Então, ó, galera, por favor. Você acha que isso aqui é produtivo? Ó, de verdade. Vocês acham que o debate desse é produtivo? Olha esse cara, eu acho que a propriedade tem que ser abolida. Cara, tipo assim, velho. Sair da sua casa pra... Só que a abolição dela... Vamos lá. O fato e leva embora porque não é dele. Nada é dele. Ele quer abolir a propriedade privada. Então você viva como você prega. Ele tomou um couro do Monark. Significa que nós estamos mesmo completamente fodidos. É isso aí. E aí uma porrada de moleque pré-adolescente com suas fotos de anime, ou seguem a porra do Gaio Fato, ou seguem a porra do Monark. Nós estamos fodidos ou não estamos? Fala pra mim. Aí tem ele aqui discutindo com o Serjão dos Foguetes. Você pode falar qualquer coisa, cara. O Serjão dos Foguetes é um cara extremamente inteligente e estudou a área dele durante... É, mas, cara, beleza. E daí? O Monark não pode ser inteligente? Você não pode ser inteligente? As pessoas que estão assistindo não são inteligentes? É só o Serjão que é inteligente? E inteligência virou propriedade de pessoas específicas hoje no Brasil, né? Sabe? Virou assim uma... inteligente. Tem um monte de gente inteligente. Tem gente que nunca foi pra faculdade e é muito inteligente. Isso não existe. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entende? Ó, são pontos que, tipo, não tem nada a ver isso daí. Pode ser o cara mais inteligente do mundo discutindo com o cara considerado mais burro do mundo. O cara mais burro do mundo pode, no momento, proferir um argumento que refuta o cara mais inteligente. Isso pode acontecer. Isso, tipo assim, isso não deve nem ser levado em consideração. A única coisa que deve ser levada em consideração é argumento. Coisas que fazem sentido. É isso. Não interessa. Esse cara é inteligente. Esse não é. Como que você define isso? Diploma? Diploma não define inteligência. Então, enfim, eu tenho uma visão completamente diferente. As pessoas hoje em dia, elas têm um pensamento que pra mim tá errado, pô. Muito gentil, né? Ele conversa com todo mundo, sem problema. O Serjão é gente boa pra caramba. Isso daí é um dos pontos positivos dele, inclusive. Por isso que o mundo é todo controlado. Por isso que a gente não vai pra Antártica, entendeu? E aí... Por que a gente não vai pra Antártida? Qual é o problema? Você tem uma excursão cruzeiro que vai pra Antártida, é legal. Eles falam no debate qual que é o problema. Eles falam exatamente qual que é o problema. O problema não é fazer excursão. Quando alguém vira e fala, você não vai pra Antártica, ele não tá falando que você não vai poder pagar ir lá pra ver pinguim e tirar foto. Ele tá falando que você não pode explorar a Antártica. Que pessoas independentes, mesmo tendo dinheiro, eles não exploram. O território é absurdamente limitado. E existe um tratado assinado por mais de 40 países. Então olha como que isso é complexo. É só isso. Do advogado Nano Moro. Mas o Monark antigamente falava muita besteira. Falava, mas eu concordo. Relacionada a maconha, relacionada a besteiras antigamente. Na época do Flow Raiz lá, ele falava um monte de abobrinha. Dizem, né? Concordo. A primeira impressão é que fica. Sim, não. Criou uma primeira impressão com o antigo Monark. Eu entendo essa tese. Hoje em dia, mesmo eu lidando com o conceito base, vai ser levado à chacota. Não, cara, eu entendo perfeitamente bem essa tese. Só que eu penso um pouco diferente. O Monark antigamente do Flow Raiz, assim, tinha vários pontos pífios dele. Você falou certo aí. Ele era levado em termos de chacota porque ele falava muita abobrinha. Só que o Monark chegou numa determinada época que dali pra frente, ele melhorou em termos de lucidez. Ele começou a falar coisas corretas a respeito de política, geopolítica, ele começou a fazer bons argumentos. Sabe? Coisas, inclusive, que eu sempre falava aqui na live. Então a galera mandava corte dele aqui, eu até falava, olha o Monark, cara, como melhorou, né? Ele tá muito mais lúcido agora falando de geopolítica, levava lá os caras pra conversar, que falavam bem sobre o assunto. Ele foi evoluindo. Poxa, eu seria desonesto se eu não observasse isso e não levasse em consideração. Eu não posso só rotular o cara como lunático, não posso fazer isso, entende? Eu não sou assim, sabe? Eu avalio o argumento, eu sou do tipo que vê o argumento do cara.
O cara, ele pode hoje falar a maior abobrinha do mundo. Eu vou olhar pra ele e vou falar, ó, isso aqui é uma burrice, o cara foi burro, foi péssimo, beleza. Mas se amanhã esse mesmo cara aparece e faz um argumento bom sobre um outro assunto, uma coisa correta, eu tenho que enaltecer. Eu tenho que dar o mérito pro cara. Falar, não, o cara tá certo. Isso aqui é perfeitamente lúcido. Você entende? A gente precisa ter esse meio termo. Por mais que a primeira impressão seja a que fica. É normal a primeira impressão ficar. Mas se a segunda impressão e a terceira, essas você não vai levar em conta, tem que levar. Ainda mais se tratando de assuntos complexos que nem esses aí. Você precisa parar e escutar. Entendeu? Eu penso isso. Eu sei que tem gente que depois que pega a primeira impressão, não adianta mais. Até porque eu passo por isso também. Muitas pessoas me conhecem como super Xandão esquizofrênico, maluco da Terra plana. Por quê? Porque vieram na live, eu tava aqui no Prime xingando e acabando com tudo. Normal. Beleza. Se ela não quer parar pra escutar o que eu tenho pra falar de forma séria, tudo bem. É um direito dela. Mas eu acho isso errado, entendeu? Eu acho isso errado. Obrigado, irmão. Tamo junto, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Isso daí é um baita elogio pra mim, porque o Humberto Voltz, nesse quesito aí que você falou, é verdade. Era um cara que fazia um conteúdo muito bom. Era um cara, assim, transmitia uma aura de ser um cara muito gente boa e abordava assuntos interessantes também. Mas... a gente tá perdendo, rapaziada. Pessoas assim, pessoas que, sabe, tem essa coisa... Cara, o Brasil não vai pra frente de jeito nenhum, irmão. Sério, olha que nível que tá essa coisa de debate. Debate hoje em dia tá totalmente defasado. Os caras dos podcasts só fazem debate porque dá visualização, porque tem briga. A galera só quer saber de chamar os outros de burro, é só isso. Então, forma-se um time de um lado, outro time do outro, e eles ficam lá se atacando, e o debate pega fogo. E isso é uma beleza, eles acham legal. Não tem debate real. Poxa vida, são raros os debates reais que tem. Sabe? É um ou outro que realmente você fala, puta, debate bom. A maioria tá defasada, as pessoas não conseguem mais discutir ideias. Tá um negócio complicado demais no Brasil, cara. Complicado demais. Você vai lá, será que a terra é plana, caralho? No frio, vai lá, maconha, vai. Muita hora de bateria. Xandão versus Engenheiro Léo, debate bom. Não, e cara, lá no debate que eu fui com o Engenheiro Léo, puta, eu fui extremamente, assim, sensato, eu fiquei tranquilo. Vocês podem ver, eu só falei o que eu deveria falar, no momento que eu deveria, que eu podia falar. Eu não fico interrompendo, eu sou, cara, tipo assim, é o básico aquilo ali. É uma questão básica de disciplina. O Engenheiro Léo, ele colocou bem os argumentos deles. Eram argumentos fracos? Eram, mas era o que ele sabia. Ué, tipo assim, foi só uma conversa, irmão. Entende? E, tipo assim, eu sei lá, cara, pra mim é básico isso daí. Eu tava conversando. Falei o que deveria falar, não consegui falar tudo, foi impossível, claro, que a conversa foi por um rumo diferente. Eu não fico interrompendo os outros, eu não gosto dessas coisas, entendeu? Se eu tô num debate, eu tô num debate, pô. Eu vou escutar o cara falar, beleza. Se o cara falar uma coisa correta ali que é irrefutável, eu vou falar que tá certo, é irrefutável, já era. Enfim, irmão, olha, é que você percebe que até pra debater a pessoa precisa partir com boa vontade, ela precisa ter boa vontade no coração dela. Quando ela não tem boa vontade no coração, não adianta, ela não vai pra debater, ela vai pra massagear ego. Ela quer ganhar a discussão. Ganhar a discussão é diferente de debater, de ter razão. Muitas pessoas vencem debates sem ter razão, porque são aplaudidos pelo público. Ué, isso aí pra mim não significa nada. O que vale é argumento, entendeu? Enfim. Vamos lá. Lula foi de Vasco, de novo. Pra mim, esse Lula aí já é um clone também, inclusive. É por isso que eu testo. Depois que eu vi ele dando aquela corridinha dele lá, aquilo lá é impossível, irmão. O cara, depois de fazer cirurgia de desgaste ainda no joelho, lá no quadril, dar uma corridinha daquela, aquilo lá é clone, irmão. Ou é um desgraçado com máscara. Da minha visão, eles não são totalmente doidos, entendeu? Não. Porque se a gente sabe que a gente vive nesse mundo com a informação completamente controlada, com tanta mentira e tudo mais, tipo, cara, não seria impossível aqui planeta. Eles quem? Eles quem? Quem, Nando Moura? O mundo, ô Nando Moura, fica um pensamento aqui pra você. O mundo, na sua mente, somos eu, você, a população do mundo assim no geral, e o presidente Lula e o Bolsonaro e o MBL? É isso? O que é? Eles quem? Como assim eles quem, cara?
Não existe um controle de informação? Não existe uma tendência de seguir o dinheiro e perceber que tem pessoas que têm poder de influência no mundo? Pessoas que ficam na surdina, que influenciam governos, que controlam a mídia, que inclusive financiam essas agendas progressistas satânicas, Jorge Soros, por exemplo. E o Jorge Soros, ele é um peão que é conhecido. Eu estou falando daqueles que são desconhecidos. Os que estão por trás do sistema financeiro que manda no mundo. Não existe uma ditadura financeira no nosso país? Fica o raciocínio pro Nando Moura. Não tem isso? Ué. Como que não tem? Eles quem? Essa daí é base. Quem são aqueles que criaram as universidades? Quem são aqueles que mandam na mídia? Quem são aqueles que mandam em todos os meios de produção? Os maiores do mundo. Nesse oligopólio. Quem são eles? Existem donos, certo? Cara, o Nando Moura, o fato do Nando Moura bajular Estados Unidos, como você falou no áudio, isso daí é uma coisa um tanto quanto irrelevante. O cara que bajula qualquer nação, se ele bajula realmente os Estados Unidos, é porque ele não aprendeu exatamente com a experiência. Porque ele foi gado do Bolsonaro e percebeu que esquerda e direita é uma farsa. Da mesma forma, eu não consigo entender, inclusive, como que o cara não percebe que bajular, idolatrar uma nação também não seja uma farsa, né? Eu não sei se ele realmente bajula os Estados Unidos, mas se ele faz isso daí, cara, é um absurdo, é uma coisa contraditória, certo? Eu não sei por que esses caras têm essa tendência a serem cadelas dos Estados Unidos. Realmente eu não entendo, tá? Com esse presidente lixo, que é o Trump, ainda por cima. Mas enfim. Mandou R$5. Aí... Obrigado pra quem tá ajudando mesmo. Aí... de visualizar um vídeo já me ajuda a chegar em mais pessoas. Aí é o seguinte, o fato dele vender esses cursos dele de renda fixa, de investimentos aqui no Brasil, eu não vejo isso daí um problema. Por que eu não vejo um problema? Porque o Nando Moura, ele não quer saber de Bitcoin. Entende? Esses caras, eles vivem dentro da realidade tradicional do sistema. Eles não despertaram para essa questão da moeda, do juro negativo. Então, se o cara não se propõe a estudar isso para se libertar, ele só acredita naquele mundo dele, que é o mundo tradicional, que tem investimento, você vai conseguir enriquecer dessa forma. Mas isso, você entende que é uma coisa que ele acredita, não porque é má fé, é porque é o que ele vive? Ele vive isso daí. É a realidade do cara. Se eu não soubesse sobre Bitcoin aqui hoje, eu, Xandão, se você me perguntasse de investimento, eu ia te falar também, cara. 15% taxa Selic, irmão, só vai. Olha que beleza, deixa o dinheiro lá rendendo, ó. Zero produtividade. Você entendeu? Só que não seria má fé da minha parte. É que eu simplesmente acredito nisso, porque é o que eu conheço. É o que 99% das pessoas conhecem. Eles acreditam nisso. Você entendeu? Então não acho, né? Não acho que seja má fé. Não. Tá? Não. O Nando Moura, ele tem o patrimônio dele, provavelmente ele foi enriquecendo através do YouTube, ele tem os investimentos dele, ele acredita que aquilo promove resultados bons e ele fornece esse tipo de estudo para as pessoas. Eu acho legítimo isso daí, sem problema nenhum. Tá? Isso daí pra mim não é o caso. Não é o caso. Não é todo mundo que é desperto pro Bitcoin, irmão. Bitcoin faz parte de um grupo seleto, extremamente seleto. Não adianta você ficar esperando que youtubers tradicionais, pessoas assim do mainstream, elas entendam isso, tá? É raro você ver um streamer ou um youtuber que vai falar de Bitcoin do jeito certo. O que você escuta aqui na live. Falar de juro negativo, não. Malemar, os caras falam que Bitcoin você pode ali investir um pouquinho, tal. Eles tratam Bitcoin como investimento. Enfim. Então isso aí não vem ao caso, irmão. Não vem ao caso pra mim, sabe? Valeu, bora fama, tamo junto. Obrigado pelo superchat, irmão. Então é isso. Olha o Rubão, por exemplo. O Rubão também não acredita em Bitcoin. Qual a concentração do texto em gel que você usa? Esse aqui é 120 miligramas, se eu não me engano. Ou 100. Não, entre 100 e 120. Existem muitas pessoas intelectualizadas, inclusive, que creem, por exemplo, na Terra plana. É que quando o cara é intelectualizado, quanto mais ele é intelectualizado, mais ele pode distorcer a realidade para que ela encaixe naquilo que ele pensa a priori ou a sua teoria intelectual de como o mundo poderia ser. Cara, que raciocínio formidável. Isso se aplica a todos aqueles que passaram pelas universidades.
Por que só se aplica a quem defende TP? Isso se aplica, inclusive, ao próprio Nando Moura. Porque o Nando Moura, ele é um intelectual. Sempre foi. Ele é um intelectual, ele trabalha com isso. Certo? Se você faz conteúdo, live, YouTube, você aborda assuntos políticos, geopolíticos, econômicos, você é um intelectual. Todos nós somos. Em algum momento da sua vida você está usando o seu intelecto para argumentar alguma coisa. Você é um intelectual, cara. Seu nível pode ser baixo? Pode. Mas você tá usando o seu intelecto. Intelectual é o quê? É o cara que discute ideias. O cara que está discutindo ideias, automaticamente ele está na posição do intelectual. Ele pode não ter estudado sobre o assunto, inclusive tá falando porcaria, pode, mas ele, ali naquele momento, é um intelectual. Ele tá usando o cérebro dele para dissertar sobre algo que ele pensa que sabe. Então, assim, os intelectuais nos quais o Nando Moura está se referindo são esses que passaram por universidades. Intelectuais, assim, né? Que são vistos dessa forma, os diplomados. Ora, esse raciocínio do Nando Moura serve exatamente para essa galera. Porque o cara, de tanto ser burdoado na universidade por informações que ele pensa que são as únicas e verdadeiras do mundo, ele se condiciona a achar que aquele mundo que ele aprendeu ali é o verdadeiro e ponto final. Ele não abre o pensamento dele para outras teses, que fazem inclusive mais sentido do que aquelas que ele aprendeu. Né? Um exemplo claro disso, termodinâmica. Ora, vem aqui um maluco esquizofrênico super xenão fala, a termodinâmica refuta a gravidade. Em vez dos intelectuais diplomados irem atrás da ideia, do cerne, da questão, de falar, meu Deus, mas o que esse cara tá falando? Como que a termodinâmica explica como que o objeto sobe ou desce? Não. Atacam quem? O mensageiro. Por quê? Porque estão fechados. Se fecharam para outras ideias. Não querem pensar sobre outras coisas. Porque, segundo eles, o que eles aprenderam na universidade acabou. Já é a verdade completa. Mundial. Total. Então, esse raciocínio do Nando Moura eu concordo 100%, mas eu adiciono isso. Ele se aplica a todo mundo. Todo mundo. Principalmente aqueles que defendem evolução, terra globo, etc, etc, etc. Os caras não questionam nada, pô. Só reproduzem o que escutaram? Que diacho de intelectualidade que é essa? Que o cara não questiona nada, só fala bem. Oxi! É o problema de Kant, né? O velho Olavo falava a respeito da paralaxe cognitiva, né? Começa, por exemplo, quando Descartes ele leva a dúvida ao extremo e pensa no cogito ergo sum, penso, logo existo, ele duvida de toda a realidade. O problema é contrário a esse aí. Antes fosse isso. O problema é oposto. Ninguém pensa. Ninguém leva a dúvida ao mar. Ninguém duvida. Ninguém duvida de nada. Esse é o problema. O problema do nosso mundo hoje é isso. É uma lavagem cerebral tão grande que as pessoas elas não têm mais dúvida. Elas sabem de tudo. Acabou. Você viu o garotinho americano que viu Deus no hospital cumprindo a profecia de Joel 2:28? Dá uma olhada depois, e a Rush está voltando. Eu vi, a gente viu ontem aqui na live, irmão. É uma coisa muito marcante, cara. Muito marcante. Você tem alguma dica para quem usa o modelo digital? Vamos para cima e rumo aos 150k. Tamo junto, irmão. Deus abençoe, tudo nosso, vai tomando. Eu uso a Ledger, né? A Hard Wallet. Então, salve Only 7. Ele só não duvida que ele está pensando a respeito da realidade. Mas isso é um absurdo, porque ele pensar na realidade implica existir a própria realidade. É por isso que não posso. Não, tá distorcido. Ele não faz isso daí. Que você tá falando. Leia de novo. Eu sei que você não vai ler. É muito mais até evoluído que o próprio Descartes, porque já chega com cogito sum. Penso, sou. Porque o fato de pensar te insere na própria realidade que você pretende duvidar. E a Bíblia tem uma frase muito interessante, né, que define Deus, dizendo, nele cremos, nos movemos e somos. Pô, olha que coisa interessante, citando Bíblia, argumentos aqui, pensamentos excelentes, mas tão distante da realidade. Não adianta nada, Nando Moura. Você falou aí coisas que são certas, que eu concordo com tudo que você falou, mas não adianta nada, você não sai do lugar, bicho. Você nunca vai despertar, irmão. Você acabou de citar a Bíblia. A própria Bíblia diz que a Terra é plana.
Pronto. Então por que você não vai lá pesquisar? Salve, Xandão. Estudar sobre isso? O que adianta ficar citando filósofos? Meu irmão, mano, você não acredita, velho. O maluco tá fugindo aqui, velho. Pega ele lá, Jeremias. Pega ele lá, mano. Dá um cacete nele. Mete a pica nele lá, velho. Volta aqui, arrombado. Volta. Ô, louco, Naruto. Ai, mano. Peraí. Sasuke fez o Suzanu aí. Nossa, Xadona, teve que matar o cara aqui, velho. Não teve jeito, não. Então, assim... Tem que matar ele, velho. Arrombado, tentou fugir, mano. Não vai enterrar ele aqui, mas depois eu volto, beleza, mano? Tamo junto, irmão. Obrigado aí pelo Pix, pela participação. Deus abençoe. Tudo nosso, Naruto. Então, o Nando Moura aqui, ele coloca excelentes argumentos, Nando mas Moura não sabe o que fala, mandou pra certas coisas ele não aplica isso que ele tá falando. Os petins com o dedo na Né? Xandão. Isso pra essa porra aqui, velho. Eu acho que, tipo, é possível que isso foi uma mentira tão bem construída que até isso eles nos enganaram. Elas olham. Foda-se. E o próximo, qual que é? Eu te respeito pra caramba, cara, mas você não vai discutir relatividade comigo, que eu fiz várias matérias de relatividade, O cara. nome é Graviton, cara. O nome é Graviton. Esse aqui, do meu ponto de vista, aqui foi um momento que, assim, cara, achei chato da parte do Serjão isso daí. Ele caiu aqui pra mim, pisou em falso, né? Passos em falso lá, né? É chato, cara. O cara falar isso daí, sério. Pra mim é muito chato. E, tipo, nossa, inclusive, eu acho que isso é falta de educação. Eu nunca faria isso. Não importa quantos diplomas eu tivesse, eu nunca faria isso, cara. Eu nunca viraria pro cara e falar, ó, você não vai discutir sobre isso comigo, você não adianta se falar isso porque eu estudei tal. Tipo, eu acho que chega a ser até falta de educação, mas cada um tem uma percepção, né? Não é bacana esse tipo de coisa aqui, não. Cara, pode ser qualquer um, cara. Estão discutindo os grávitos. Eu não sei que porra é um grávito. E um Piquititon. Ninguém sabe. Vocês precisam ver, rapaz. Ainda vão descobrir Piquititon. O Piquititon foi teorizado, primeiramente, por espíritos papabundos. Sim. E elas olham, hein, meu? Elas olham. Eita, porra. O meu já tirei. Chega nessa hora, eu vou ficando cansado. A gravidade não é o Graviton, então? Não é. Você... É uma narrativa errada. A gravidade não é o Graviton, cara. Não é. Mas o Graviton não é a propriedade da gravidade, na teoria? Não Por que o nome é Graviton? O nome é Graviton pelo seguinte, a galera que estuda a unificação das duas propôs que uma das maneiras de unificar a quântica com a relatividade é encontrar uma partícula. E deram o nome pra partícula de Graviton. Não sabemos se existe. A gravidade, cara... Ah, interessante pra caramba, cara. Pô, que aula aqui do Sérgio. Ela é corrompida. O nome da partícula é Graviton, porque é a partícula que daria a força, que explicaria a força da gravidade, cara. Meu Deus, o cara tá querendo discutir com o Sérgio, velho. Aqui, ó, o Nando Moura, tá vendo? Ele também não sabe. Ah. Cara, tá vendo? Eu tenho que falar alguma coisa ainda, ó. Os caras, tudo bem, tem o direito de debochar de mim. Mas o cara não sabe o que é o Graviton e acredita na gravidade. Carinho Siston Padadebeta mandou R$5. Obrigado pelo excelente trabalho. Formando milhares de guerreiros para a final dos tempos. Tamo junto e sempre. Tamo junto, irmão. Tudo nosso. Base. Tá vendo? Tá vendo como que é? E o Nando Moura é um cara inteligente, hein? Imagina as outras pessoas, que são apenas gadas NPCs. Ninguém. Tem gente que saiu da escola e nunca ouviu a palavra Graviton. Tem gente que sai da universidade e não ouviu essa palavra Graviton. E fica falando gravidade. As pessoas não sabem a diferença do G minúsculo pro G maiúsculo. E ficam falando gravidade. Então assim, ó, complicado, né? Mas esquizofrênico é o super. Como é que pode um jumento do caralho desses, velho? Puta que pariu. O cara é mais jumento ainda, que tava discutindo propriedade privada. Aqui o Nando Moura, ele foi pego por um efeito de gadismo também, porque ele tá simplesmente concordando com o Serjão sem pesquisar. Tá dando a razão para o Serjão de um questionamento legítimo do Monark que refuta a tese inteira do mundo que o Serjão acredita. O Graviton sendo especulativo mostra que a gravidade também é especulativa. Massa atraindo massa, que é o experimento que já deveria ter sido mostrado e provado, nunca existiu. Gravidade é especulativa, é uma teoria para tentar explicar o porquê que as coisas caem. O modelo do globo depende diretamente de gravidade. A gravidade sendo colocada em xeque, acabou. Ele é destruído. Não tem globinho. E isso deixa os caras bem ansiosinhos. Ficam bem ansiosinhos. Tá?
Mas é isso. Pode demorar o tempo que for, mas essa é uma realidade, é uma verdade que as pessoas terão que aceitar. Puta merda, velho! O cara só fez... O Serjão, o Sacani, né? Passou a vida inteira estudando essa merda, bicho. Isso Aí não- chega um maconheiro doido e quer dizer... Nada a ver. Isso aqui eu prefiro nem comentar isso daqui. Isso aqui pra mim não é nem argumento, tá? Isso aqui serve de nada. O cara pode usar a maconha que for, ele pode ser cheirador de pó. Se ele proferir um argumento correto, tá correto e acabou. Se o questionamento é correto e acabou. Não importa se do outro lado o cara tem 300 diplomas. Sério, isso aí pra mim, cara, sério, eu inclusive me sinto... E isso sim faz eu me sentir burro. Isso faz eu me sentir uma pessoa burra. Se eu viro assim e falo, ó, fulano estudou a vida inteira, esse outro não estudou, logo o que você tá falando não vale de nada. Isso aí pra mim é um atestado de burro. De gado mesmo. Isso aí pra mim, isso faz eu me sentir mal. Então eu aqui não tenho nem comentar. Se ele pensa isso, o problema dele, é um direito dele, do Nando Moura de pensar isso, é um direito de qualquer um achar isso aí. Se a pessoa acha que é isso aí, beleza, tá? Eu, não. Isso aqui pra mim, aí sim isso aqui vira conversa de mentecapto. 96 mil pelo Cristiandão. Fica sem... Tamo junto, John! 96 mil despertos, irmão. Pro cara como é que é. Seu nome seria Cat Sugar. Ou seja, desculpa, cara. Eu não tô nem aí pra sua vida. Eu vou te mandar um vídeo. Você tá sendo iludido, Sérgio. O que você vai fazer? Você manda tomar no cu. Ainda fala o seguinte, ih, fugiu, hein? Debate, hein? Fugiu. Vai tomar no cu, filha da puta. Vai se fuder. Vai pra puta que te pariu. Tá? Tem horas que é isso, cara. Vamos aqui ao Mano Job. Acabou. Acaba aqui. Digita 1